Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, tranquilos, né? Se guardando aí, tomando todos os cuidados. E vamos aqui mais para uma aula, né? Capítulo 13, Geografia, Oceania, ou seja, vamos estudar o continente, né? Oceânico, no caso aí, inicialmente vamos dar mais ênfase aos aspectos físicos, né, dessa primeira aula aqui. Bom, gente, para vocês entenderem, né, o continente Oceania, ele é o menor continente do planeta Terra, né, possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados, possui aí 14 países, né? A Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné os mais conhecidos, né? Tem aí 10 milhões de habitantes, formam aí o continente também um conjunto de ilhas, né? 10 milhões de conjunto de ilhas, né? Formam esse continente. Uma das ilhas mais conhecidas é a Melanésia, Micronésia e Polinésia, né, as três mais conhecidas. Então temos aqui um mapa para vocês identificarem, né, mais ou menos como que é esse continente. Olha aqui a Austrália sendo o maior país, né? Papua Nova Guiné aqui nessa região em amarelinho, né? E aqui esses pontinhos aqui são os conjuntos de ilhas que existem ao redor ali da Austrália, né? E aqui embaixo, a região mais em roxinho aqui, a Nova Zelândia, né? Então, o destaque vai mais, né, para os territórios maiores, claro. Bom, então é neles que vamos focar. Bom, gente, o continente, né, ele possui um relevo muito diversificado, né, com planaltos, planícies, montanhas, cordilheiras, então é bem diversificado. O clima, a vegetação também possui uma diversificação muito grande, né? Então a gente vai ver aqui inicialmente uma característica mais aprofundada do relevo, né? Que ele se constituiu em meio a uma placa tectônica conhecida como placa tectônica Indo-Austrália, né? Essa placa tectônica, a predominância do relevo é de planaltos e planícies, né? Possui aí uma costa oceânica, né, de relevo de 2.000 quilômetros, né? Rodeado aí, cercado por corais, né? Ou seja, uma barreira de corais pela costa, né, toda, né, do oceano ali. E essa região, por ter essa maravilha, né, de corais, ela é considerada como patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Então, uma região aí muito linda, né, muito bonita, principalmente a região marítima ali. Bom, continuando aí, né, essa região de relevo, ela fica aí beirando a região onde nós estudamos, né, que é a região Círculo de Fogo, né, pessoal? E por estar nesta região, nós já temos as dimensões aí do que pode acontecer ou o que acontece a todo momento ali na região, como por exemplo algumas atividades sísmicas, né, alguns abalos ali. Ocorrem também incidências de vulcões, né, principalmente nas ilhas, né, e também ocorrências de tsunamis, né. Claro que muitos não em grande proporção, mas existe ali uma característica que propensa a ocorrer tsunamis, né? Então vocês podem ver aqui na página 191, né, as características aqui geográficas, né? Então vocês podem ver aqui a barreira de corais, como eu falei para vocês, dá para ser visto aí por meio da fotografia, né? E sobrevoando a região também dá para olhar. Então possui aqui essa barreira 2.000 quilômetros e se estende aí pela região da Austrália, né, pela costa oeste da Austrália. Aqui uma vista do monte, né, Kiosko, o ponto mais elevado da cordilheira, né, australiana,
chega aí a 2.228 metros de altura, né? Então, uma região muito fria. Olha aqui a incidência de neve na região, né? E temos outra característica aqui do relevo, que mostra para gente aqui, né, a região desértica do Parque Nacional de Ururucatá. E aqui o vulcão, né, em plena atividade aqui, olha a fumaça, ele soltando a fumaça aqui, ele está em erupção e ele fica no território de Papua Nova Guiné. Bom, agora vamos falar da hidrografia, ou seja, dos reservatórios que existem, né, de água na região. Então a hidrografia, pessoal, ela não é muito rica, né? Ou seja, a região não é muito rica, né, em relação às hidrografias, ou seja, não existem muitos rios que cortam a região de grande extensão, de grande porte, né, como já vimos em outras regiões do mundo. Então, não tendo isso, né, a gente pode compreender que existe em alguns lugares, né, a falta, a inexistência desse recurso hídrico, né, que são os rios. Mas, né, isso não é a totalidade, né, das regiões que não possuem uma hidrografia rica. Tem outras regiões que possuem alguns rios, né, e rios que formados não pela incidência de chuva, e sim por causa das cordilheiras, né, a água que desce das montanhas, então corre ali pelo relevo, né, e forma esse rio que é o rio mais conhecido da região, né, o rio que fica na Austrália, que é o rio Murai. Bom, possui aí, pessoal, um clima, como eu falei, bem diversificado, né? Olha a tabela aqui para vocês verem. Ou seja, um clima semiárido nas regiões desérticas, né? Temos aí um clima mais desértico na região central, aqui em vermelho, né? Como vocês podem ver na imagem. No sudoeste da Austrália, um clima já de Mediterrâneo, onde tem aí as características de inverno frio e úmido, verão quente e seco, né? Então temos aqui no mapa a região mais em amarelinho aqui, as regiões de clima de Mediterrâneo. Depois temos as zonas temperadas, ou seja, as zonas temperadas elas demonstram para a gente, né, as 4 estações do ano bem definidas, né? Então a gente tem aí deserto, ou melhor, a gente tem aí as 4 estações: verão, primavera, outono, inverno, né? Ou seja, inverno muito frio, verão quente, outono mais ou menos, né? Mais um pouco para frio, e primavera, né? Um pouco mais para quente, né? Então essas 4 estações, ela é bem definida, ela é bem característica das regiões aqui do sudeste, né? Melhor dizendo, da Oceania, né? Então vocês podem ver que é a região aqui mais clarinha aqui, com a laranjinha bem clarinho, né? Aqui que possui no mapa. Depois temos aqui a região de cordilheira. A região de cordilheira, ela, por ser uma região de grandes altitudes, né, é uma região que contém aí as temperaturas bem frias, ou seja, temperaturas, né, muito assim baixas, né, a ponto de surgir a neve ali, de formar ali a precipitação de neve. Bom, entramos agora aqui, né, nas características de formação de chuva da região, onde temos aí a imagem do relevo, né? Então, para vocês verem, as regiões oceânicas, né, é aonde ali vai fazer com que a umidade seja levada para a atmosfera, e os ventos, as correntes, né, as massas
as correntes de ar, né? Ela vai e joga, né? Toda essa umidade para os paredões, né? De montanhas. E aí depois, no caso aí, formam as chuvas orográficas, né? Ou seja, as chuvas não se despendem, né? Não se dissipa para a região mais adentrando o continente, né? Então as chuvas ficam concentradas nesse paredão e aí chove-se muito aqui. Em contrapartida, a região mais adentro do continente sofre aí, né, uma escassez de chuva. Isso promove, né, uma região que concentra uma grande quantidade de ar seco, né, porque a umidade ficou para trás, e por outro lado também forma-se, né, uma região desértica, né, ou seja, falta chuva, né, e aí então a gente vê aí a única água que vai surgir dessa região, ela vai escoar das montanhas, né, não do céu como nós vimos, né. E aí depois a gente entra aqui para finalizar a vegetação típica da região, né? Ou seja, a vegetação ela é predominante de floresta, né? Densa e úmida. Na região da Tasmania, nós temos uma floresta de eucalipto, né? Então vocês podem ver que é uma árvore típica da região. Temos na região centro-oeste estepes, né? Ou seja, vegetação rasteira, arbustiva, né? Com árvores aí de pequeno porte. E na Nova Zelândia temos aí a floresta de coníferas, né? Ou seja, as florestas de pinheiro, né? Aqui é a região. Então, floresta de coníferas, floresta de eucalipto, vegetação rasteira e arbustiva, né? Ou seja, temos aí uma diversidade, né? Também vegetativa. E a paisagem de Outback também, no caso aí referente a o grande deserto, né? As regiões que têm um clima mais seco, né? Mais voltado aí para o clima semiárido, podemos dizer assim, não tão seco, né? Mas também não tão úmido, né? Bom, então paramos por aqui e daí na próxima aula continuaremos, vamos estudar e conhecer a Austrália e a Nova Zelândia nos aspectos aí que envolvem economia, política e tudo mais. Tá bom? Então é isso, façam as suas anotações, dúvidas anotem também no caderno para depois nós no chat, né, discutirmos, tirarmos dúvidas e fazer uma atividade. Tá bom, gente? Então é isso, tudo de bom, até mais, tchau!